Bom dia, amigos do Neurorádio em Pauta, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós temos um bate-papo muito legal. Ele vai ser com a doutora Sonisa Alves Leon. Doutora Sonisa é médica e coordenadora da Unidade de Pesquisa Clínica do AGOL-CFF, da UFRJ. É professora titular da Unirio, agora com um projeto mais novo, como coordenadora do Laboratório de Neurociências Translacional da Unirio, com o apoio da FAPESD e do CNPq. É um prazer tê-la aqui, Sonisa. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está participando com a gente. Hoje nós vamos falar sobre biomarcadores na esclerose múltipla, um assunto que está super em voga, é a palavra da hora da neurologia, os biomarcadores. E vamos aproveitar a Semana da Esclerose Múltipla para aproveitar e aprender mais um pouquinho com essa grande mestre. Vamos lá, Sonisa? Obrigada, Fernanda. Parabéns por esse espaço, por esse canal. Acho extremamente importante a gente ter um conteúdo científico e, ao mesmo tempo, de acesso para os pacientes, para as pessoas que se envolvem com pesquisa e que realmente faz total diferença no avanço do conhecimento e nas políticas de saúde de uma maneira geral. Então, muito obrigada por esse espaço. É um prazer também estar aqui com você, Fernanda. Vamos falar de biomarcadores, que é algo que, no primeiro momento, parece inacessível, né? Quando você fala, puxa, biomarcadores, como é que a gente vai fazer isso? Já é tão difícil fazer alguns exames hoje em dia, mas cada vez mais esses biomarcadores vieram para ficar e eles são extremamente importantes no diagnóstico, no monitoramento da resposta ao tratamento, e eles vão impactar muito a vida das pessoas, como já acontece na oncologia. Eles hoje vão ser usados para tomada de decisão no tratamento da esclerose múltipla e de outras doenças desse grande espectro, né, de doenças autoimunes, inflamatórias que acometem a mielina. Biomarcadores na esclerose múltipla, como nós estávamos falando, eles vieram para fazer muita diferença em relação ao diagnóstico, ao tratamento e ao monitoramento do tratamento dos nossos pacientes. Esses são meus conflitos de interesse. A gente vai falar alguma coisa de impacto na medicação, então é importante que eles estejam aí. A nossa agenda, então, vai incluir isso. Como é que os critérios diagnósticos também se basearam em biomarcadores, mudando esse cenário, né? E quais os desfechos com que eles se relacionam? Como é que essa fisiopatologia da esclerose múltipla ela nos ajuda a entender que os biomarcadores fazem parte já há muito tempo do nosso dia a dia, mesmo que a gente não soubesse disso. Até usando um simples corticoide para inibir linfócitos T, linfócitos B, que também são biomarcadores de atividade de doença. E como é que eles vão atuar na decisão do tratamento? Então, essa nossa agenda ela envolve esses três aspectos mais importantes em relação ao papel dos biomarcadores nessa doença. Esclerose múltipla faz parte desse grande espectro de doenças que cada vez mais nós conhecemos por meio de alguns exames que antes não eram acessíveis, e entre eles estão os biomarcadores. Então, você tem a esclerose múltipla como a doença desmielinizante mais frequente desse grupo. A forma tumefativa dela, nós estávamos até falando outro dia, que é a doença de Marburg, que hoje obrigatoriamente você tem que buscar um biomarcador no diagnóstico diferencial, que é o anti-MOG, descrito recentemente. Formas concêntricas desses fenômenos desmielinizantes, que também devem ser investigadas com anti-MOG. A neuromerite óptica, que desde 2004 apresenta um diferencial em relação ao seu diagnóstico diferencial por meio do biomarcador, que é o anticorpo anti-aquaporina 4, e as encefalomelites agudas disseminadas, que também são formas tumefativas, parecidas com essas aqui de Marburg, que algumas vezes fazem um aspecto de esclerose concêntrica de Balot, que têm que ser investigadas também com esse anticorpo anti-MOG. Então, a gente está vendo aqui alguns biomarcadores, 2 biomarcadores, que fazem um papel importante no diagnóstico diferencial dessas condições para as quais nós não tínhamos muitas coisas para investigar em relação a fazer a diferenciação entre uma e outra. Na esclerose múltipla, nós temos diferentes fases de acometimento. Nós podemos dizer que ela é uma doença dual. Ela tem uma atividade bem inflamatória no início e depois ela vai evoluindo continuamente com progressão. Essa fase inflamatória ela vai diminuindo ao longo do tempo e a progressão da doença
ela toma conta nas fases mais tardias da doença, acometendo e degenerando e perdendo o neurônio, e isso não podia ser medido até bem pouco tempo atrás. Por quê? Acreditava-se que o fato de o paciente ficar sem surto, sem lesão nova na ressonância magnética, sem uma atividade inflamatória visível, seria o suficiente para você dizer que esse paciente estava bem. Mas lá, de forma subliminar e sem manifestação clínica exuberante, você tinha todo um componente de neurodegeneração, de perda axonal, de atrofia, que você não conseguia muitas vezes ver, e quando você conseguia detectar, esse paciente já tinha uma incapacidade motora importante e aí de forma irreversível. Então, você tem a forma radiológica isolada, que são os achados de ressonância magnética num paciente que faz uma ressonância por um outro motivo e que aí você encontra lesões desmelinizantes. Você tem o fenômeno clínico inicial, que é a síndrome clínica isolada, onde você tem a primeira manifestação dessa doença, e até você definir a doença forma recorrente remitente, que é um outro momento, e a transicional, essa aqui extremamente mais grave, quando você já evolui para progressão, e para mecanismos de progressão você tem ainda muito pouco o que fazer. Então, atacar esse paciente nos momentos onde você tem mais atividade inflamatória e monitorar essa degeneração é extremamente importante. E os biomarcadores contribuem para isso. O que você quer quando você oferece um tratamento para um paciente com esclerose múltipla? Você quer que ele não tenha nenhuma atividade de doença. Nenhuma atividade de doença, em todos os estudos pivotais, em todos os estudos que investigaram medicamentos que passaram a ser usados nos anos 90, eles incluíam você não ter incapacidade progressiva, você ter uma diminuição significativa da frequência de surtos e você não fazer lesões novas em T2 e em T1. Isso é o critério de nenhuma atividade de doença que a oncologia usa muito, NIDA. Né? Você tem uma doença, mas essa doença está inteiramente sob controle. Atualmente, nenhuma doença ativa, a doença inteiramente controlada e os desfechos envolvem ainda você não ter fenômenos degenerativos que você possa monitorar por meio da ressonância magnética e você não ter ainda uma incapacidade progressiva da doença que você pode monitorar pela escala de incapacidade do EDSS, é uma escala muito usada por Kurtz nos anos 70, que mensura de 0 a 10 os diferentes níveis de incapacidade. Esses diferentes níveis de incapacidade, eles são correlacionados com as lesões da ressonância magnética e com a distribuição no espaço e no tempo, que são os surtos da esclerose múltipla. Só que isso aqui, clinicamente, hoje você pode associar a biomarcadores. Então, o que é unida nenhuma evidência de doença ativa de 1 a 3? É aquele paciente que não faz surto, que não aumentou o EDSS e não tem lesão nova na ressonância. Ou, se você ficar mais exigente, você inclui um outro critério de nenhuma atividade de doença, que é o 4, quando você consegue medir a não evolução para atrofia cerebral nesses pacientes. Unida 5 é quando você não tem um comprometimento cognitivo progressivo. Unida 6, quando você consegue monitorar os níveis de neurofilamento, e esses níveis de neurofilamento, eles não conseguem, não estão aumentando, eles se mantêm em padrões de indivíduos saudáveis, e aí você vai somando vários critérios e números para cada exigência de controle de doença e de atividade de doença que esse paciente apresenta. E biomarcadores são o quê? São resultado desses fenômenos inflamatórios que acontecem na doença. Então, a inflamação induzida por linfócitos T e linfócitos B desencadeia um fenômeno de ativação microglial, de ativação de macrófagos, que leva à perda da mielina. Essa perda da mielina, essa desmielinização, expõe o axônio, e essa exposição do axônio muitas vezes leva a uma diminuição do impulso nervoso de forma reversível ou de forma irreversível quando você faz uma transecção axonal.
E essa transecção axonal, essa degeneração e essa perda da mielina com comprometimento axonal levam ao comprometimento dessa sinapse de forma definitiva, e essa perda neuronal pode ser medida por diversos biomarcadores, como neurofilamento de cadeia leve, neurofilamento de cadeia pesada, que são o quê? Proteínas do citoesqueleto desse neurônio. E que você conseguia ver no líquor, no líquido cefalorraquidiano, de uma forma bastante clara há alguns anos, mas que hoje você consegue ver no sangue periférico também. Então, além desses fenômenos que nós sabemos, inflamatórios e degenerativos que acometem a esclerose múltipla, nós temos a participação dos fatores epigenéticos, que são os fatores de risco ambientais e os fatores de riscos que nascem com o indivíduo, a suscetibilidade genética individual. A esse conjunto de fatores, você também tem biomarcadores que contribuem para monitoramento desses fenômenos que nós conhecemos hoje da doença. Entre os biomarcadores genéticos, o fator de risco mais importante é o HLA-DRB1 1501. Ele é considerado associado a uma doença mais precoce e a um risco maior de você ter uma evolução para uma forma progressiva, com níveis de incapacidade no EDSS também mais graves, quando você compara pacientes que não compartilham esse fator de risco. Você também tem a forma familiar autossômica dominante descrita no Canadá, onde o fator de receptor nuclear, que é um fator associado ao metabolismo de lipídio, está associado ao padrão mendeliano da doença. Então, esses são biomarcadores genéticos ou de transmissão da doença ou de fator de risco para uma doença mais grave, e que você também tem como mensurar hoje na nossa investigação por meio de laboratórios de pesquisa, como nós temos feito no Laboratório de Neurociência Translacional. Então, esses fenômenos de degeneração, de perda axonal, que a gente via, e esse é um trabalho do New England há muito tempo, mostrando que você, desde o início da doença, um substrato patológico de degeneração axonal, ele hoje pode ser visto no sangue periférico por meio dos níveis de neurofilamento plasmáticos, e ele é um biomarcador importante para você monitorar o substrato de progressão da doença. Então, você tem aqui a perda axonal, né, que é irreversível, não é reversível, e essa perda axonal se expressa por meio desses biomarcadores de neurofilamento no líquor e no sangue periférico, e na ressonância magnética, a correlação desses fenômenos pode ser vista com as imagens dos black holes, os sinais hipointensos em T1, que a Fernanda vai nos falar depois. Também a ressonância é um biomarcador in vivo de progressão e de incapacidade da doença. Então, aqui a gente vê os diferentes momentos onde você via essa proteína do citoesqueleto neuronal sendo medida. Nos primeiros exames, você tinha plataformas de primeira geração com o imunoensaio, onde você só conseguia ver no líquido cefalorraquidiano, e nas plataformas de terceira geração, como o Simoa, você consegue analisar esses níveis de neurofilamento no sangue periférico. Então, uma série de biomarcadores incluem as bandas oligoclonais, os níveis de N-acetilospartato, o glutamato, as citocinas, os neurofilamentos, como a gente está vendo aqui, o GFAP, que é a proteína glial fibrilar ácida, as metaloproteases, os níveis de TH17, de TH1, de interleucinas, de quitinase, de interferon gama, de fator de necrose tumoral alfa. Todos esses fenômenos fazem parte do que hoje nós consideramos um conjunto de biomarcadores, e que a imagem também acabou sendo incluída por meio do PET, principalmente, e de outros padrões não convencionais de ressonância magnética, que nos ajudam a medir o grau de comprometimento desse paciente, não só nos fenômenos de inflamação, mas também nos fenômenos de neurodegeneração. Com certeza, o neurofilamento é um dos mais importantes, e se você analisar pacientes com 10 anos de doença,
você vai ver que esses níveis de neurofilamento estão progressivamente maiores e associados também aos níveis de incapacidade mensurados pelo EDSS. Existe uma correlação direta, portanto, da perda neuronal que você consegue ver por meio do neurofilamento com os níveis de incapacidade na medida em que a doença progride. Então, esses biomarcadores envolvem marcadores de ativação imunológica, que são as citocinas e quimiocinas, os anticorpos, os fatores de complemento, os marcadores de ruptura da barreira hematoencefálica, como as matrizes de metaloproteases, A2, A9 e outras, os marcadores de perda da mielina, que são a proteína básica de mielina, o oligodendrócito da glicoproteína da mielina, o MOG, o proteolipídio, o PLP, proteases, os marcadores de estresse oxidativo, que são produtos desses estresses oxidativos, como os radicais livres, o ferro, os marcadores da perda neuronal, do axônio, da gliose neuronal, e aí você tem neurofilamentos, a proteína tal, a proteína 1433, o GFAP, que é a proteína fibrilar glial ácida, e os marcadores ainda de remelinização e de reparo neuronal, que são os growth factors, que a gente ainda não tem nenhum medicamento comprovadamente capaz de fazer esses fatores de remelinização acontecerem, mas que também serão biomarcadores desses fenômenos no futuro. Ora, mas você está falando que no líquor você consegue ver bem. Sim, a gente consegue ver bem, mas por meio de plataformas novas, como esse ELISA, com um alto grau de acurácia, exames de imunoensaio por uma plataforma chamada Simoa, nós encontramos uma correlação direta entre os níveis de neurofilamento no líquor e no sangue periférico, no soro. É extremamente importante porque você vai ficar pulsionando o paciente, fazendo exame de líquido cefalorraquidiano para monitorar a resposta terapêutica ou para ver esses níveis de neurofilamento ao longo da vida. Só que no sangue periférico você consegue fazer esses elementos, você consegue ver fragmentos de neurônio no sangue periférico e monitorar esse paciente do ponto de vista de resposta ao tratamento e de evolução da progressão da sua doença. Por meio do edital FAPERJ, nós conseguimos comprar essa plataforma Simoa, que está no nosso laboratório, e a gente já está começando um biorepositório de amostras para monitoramento dos pacientes que começaram o tratamento e que tiveram o estadiamento da sua doença por meio das escalas de incapacidade feitas, e esse trabalho, nos próximos anos, a gente deve estar desenvolvendo junto com todos esses grupos de pesquisa aqui do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros. Então, o impacto desses critérios diagnósticos ele foi muito grande no manejo precoce, e um exemplo que eu gosto sempre de dar é quando um paciente se insere em diferentes momentos nessa história da doença, né? Nessa linha do tempo do diagnóstico da esclerose múltipla. Então, vamos pegar um nome fictício de uma paciente, a Maria, com um diagnóstico feito em 2017. Em 2018, ela recebe o diagnóstico de esclerose múltipla por um comprometimento oculomotor, uma oftalmoparesia internuclear, uma paresia plural direita, com ataxia apendicular de membro superior esquerdo, e com uma imagem mostrando uma distribuição espacial de lesões importantes ao longo da interface caloso-septal, na medula cervical. Então, ela tinha uma distribuição espacial e o líquor mostrava a presença de bandas oligoclonais, já com lesões no tronco cerebral. Então, uma alta carga de lesão, então, são fatores preditivos de maior risco de uma doença mais grave numa menina de 18 anos em 2017. Bom, ela foi tratada com metopreznisolona do surto e recuperou-se muito bem, apesar da ressonância magnética mostrar uma alta carga de lesão, e ela recebeu um diagnóstico nesse primeiro momento, nessa primeira manifestação clínica da doença, graças a um biomarcador. Mas vamos supor que a Maria tivesse 18 anos em 1980. Em 1980, ela teria 60% de chance de evoluir com incapacidade motora importante após 10 anos de doença. Então, com 28 anos de vida,
ela, com 10 anos de doença, ela teria 60% de chance de ter uma incapacidade motora com uma marcha já bastante comprometida, com necessidade de apoio uniobilateral e com pouco tempo de evolução e risco de evolução para ficar cadeirante, para ir para cadeiras de rodas. Então, a gente está falando dos anos 80, onde essa era a história natural da doença. Só que trazendo a Maria para os anos de 2017, que foi quando ela recebeu o diagnóstico, no primeiro surto clínico, ela apresentou já distribuição espacial das lesões e ela tinha um biomarcador de distribuição temporal da lesão, que é a presença de banda oligoclonal no líquor. Esse foi o primeiro biomarcador descrito, nós usamos há muito tempo, mas hoje nós usamos esse biomarcador como um critério de distribuição no tempo da doença, sem a necessidade de esperar um segundo surto, uma segunda lesão na ressonância, uma lesão nova na ressonância, e com isso a gente estreita o tempo, o intervalo de tempo para começar um tratamento eficaz para uma menina de 18 anos, que nos anos 80 teria uma outra evolução e uma outra história de vida. Então, aqui mostrando a banda oligoclonal, quando ela primeiro foi descrita como um biomarcador importante associada à ressonância magnética pelo grupo do Montalbán, em Barcelona, e hoje ela veio para ficar dentro dos critérios diagnósticos como um fator de distribuição no tempo num paciente com o primeiro surto clínico da doença. Então, essa história da nossa paciente mudou-se completamente a partir desses recursos diagnósticos, desse biomarcador, e apesar de ser uma paciente feminina, com alta carga lesional, acometendo tronco cerebral, corpo caloso, medula cervical, ela começou um tratamento após o seu primeiro surto clínico. Isso graças ao quadro de distribuição que a ressonância magnética nos traz e à associação desses critérios de ressonância magnética com distribuição espacial da doença a um biomarcador, que é a banda oligoclonal. Então, vamos trazer a Maria para esse novo momento e qual é o prognóstico dela diante desse novo cenário. Diante desse novo cenário, a chance dela evoluir para aquele mesmo nível de incapacidade que o EDSS-6, que antigamente era com 10 anos de doença, com 17 anos de doença, ela tem uma chance só de 10% de ter uma evolução para uma incapacidade motora com quase 17 anos de evolução. E isso está cada vez menor, porque esse grupo de pacientes que foi investigado pelo mesmo grupo da Clínica Maio, em quase 600 casos, que chegou à conclusão anterior que você tinha um EDSS-6 com 10 anos de doença e que agora, com quase 17 anos, essa chance é de 10%, usou para critério de evolução, de impacto na evolução, as drogas menos eficazes, aquelas drogas que começaram a ser usadas nos anos 90. Então, provavelmente, esse cenário ele vai ficar melhor ainda com as drogas de alta eficácia que nós começamos a tratar pacientes precocemente, numa janela de tempo, numa janela terapêutica que é cada vez mais estreita. E por isso os biomarcadores são importantes. Então, quando nós falamos que tempo é cérebro e tempo é medula espinhal, isso é claramente mostrado mesmo com os fármacos modificadores de doença para esclerose múltipla mais antigos. Pacientes começados a tratar com menos de 1 ano de doença atingiam graus de incapacidade motora muito mais tardiamente do que aqueles pacientes que começavam o tratamento com mais de 3 anos de doença, arbitrado aqui um nível de incapacidade de EDSS-4. Então, como é que nós vamos usar esses biomarcadores? As imagens, a ressonância magnética, que é um biomarcador em vivo, ela vem sendo usada na investigação, principalmente nas formas progressivas da doença, de lesões novas em T1 e T2, lesões justacorticais, como fatores prognósticos também de incapacidade. E as formas progressivas da doença, que não tinham ainda um tratamento específico, hoje têm recursos terapêuticos que estão cada vez mais eficazes e que podem impactar também a evolução da doença. E a ressonância é um biomarcador em vivo para critérios diagnósticos, junto com a banda oligoclonal,
das formas progressivas da esclerose múltipla também. Então, como considerações finais, levando essas mensagens para casa, NIDA, nenhuma evidência de doença ativa, vai incluir cada vez mais múltiplos biomarcadores de progressão, de imagem avançada na ressonância magnética. Mas não fiquem aflitos, porque tudo isso que a gente está confirmando com biomarcadores, com imagem avançada, a gente tem também como ver clinicamente, com características demográficas, com uma avaliação clínica cuidadosa, fazendo as escalas de incapacidade do seu paciente em cada consulta que ele vem, ou pelo menos a cada 6 meses, para você monitorar esses fenômenos, sabendo que eles se correlacionam estreitamente com esses biomarcadores que a gente falou aqui. Os critérios diagnósticos hoje permitem um diagnóstico mais precoce e eles incluíram um biomarcador que é a banda oligoclonal como distribuição temporal da doença. Então, você tem todo um fenótipo imunológico que a gente sabe associado a esse padrão de resposta, a carga de lesão, a resposta ao tratamento. Então, o nosso laboratório, para terminar, é um laboratório de neurociência translacional. Como vocês viram, a gente usa a clínica com todos os recursos possíveis de monitoramento de resposta ao tratamento e de diagnóstico. A gente começou com recursos somente de agências de fomento, não tem aqui nenhum tipo de ajuda de indústria farmacêutica, de nada. Essas obras de bancada foram feitas com minha bolsa de cientista do nosso estado. A plataforma é um torrent com um projeto do Ministério da Saúde, do CNPq, da CAPES e do Departamento de Ciência e Tecnologia, Ultrafreezer, tudo comprado com budget de fomento de pesquisa. Hoje nós temos mais de 1.600 amostras guardadas nesse -80. E agora a nossa menina dos olhos, que foi a compra do Simoa, com o edital FAPERJ. A FAPERJ tem contribuído muito para a pesquisa, é importante a gente falar isso. E é nessa máquina que a gente vai analisar esses neurofilamentos. Proteína tau, proteína 1433, GFAP, ele é capaz de fazer com uma acurácia extremamente alta, 1000 vezes mais sensível de qualquer outro método de ELISA. Então, agradeço o apoio de todas essas agências de fomento que nos ajudam muito e a esse grupo incrível de alunos, de pós-docs, de pesquisadores, de colegas e de amigos que vêm trabalhando conosco ao longo desses anos. Fernanda, muito obrigada. Então, continuando agora a explicação sobre os biomarcadores, do ponto de vista radiológico, como a ressonância magnética pode ser usada como marcador em vivo da esclerose múltipla. Então, para começar, eu queria mostrar a curva de evolução natural da esclerose múltipla. Quando a gente pensa naquela fase inicial inflamatória, naquela fase mais tardia, degenerativa, como já foi falado nos vídeos anteriores, a gente tem que imaginar que os surtos clínicos levam a um crescimento crescente de alterações morfológicas, e a gente consegue ver isso na ressonância com o acúmulo lesional, que vai levar tardiamente a um acúmulo de incapacidades, que vai ajudar nessa progressão da doença e nessa fase degenerativa. Uma coisa que a gente tem que pensar é a capacidade de reserva do cérebro. A gente sabe que o cérebro tem uma grande plasticidade neuronal e se a gente está falando em pacientes jovens com funções da esclerose múltipla, essa reserva neuronal tende a ser maior e a capacidade de plasticidade neuronal também. Então, outra coisa que vai balancear todo esse dano estrutural, todo esse dano à substância branca e à substância cinzenta causado pela inflamação, principalmente na fase inicial, a gente vai ter como compensação os mecanismos cerebrais, incluindo hiperfunção neuronal, hiperfunção de grupo neuronal. Enquanto essa hiperfunção acontecer, a gente vai ter um quadro clínico muito estável. Esse balanço do que a gente perde com o que a gente mantém de função por conta dessa hiperfunção pode ser avaliado como um biomarcador da ressonância magnética. Então, todos esses biomarcadores que a gente tem falado, a gente tem que pensar que existem biomarcadores para o diagnóstico, biomarcadores de inflamação, biomarcadores de compensação, principalmente funcional, biomarcadores de degeneração, ou seja, eu já estou chegando numa fase mais tardia e mais
grave e evolutiva da doença. E lá no início, os biomarcadores de prognóstico. No momento que eu dei o diagnóstico e eu usei determinados biomarcadores de ressonância, o que eu posso também olhar na ressonância e tentar ver se eles vão servir lá na frente para definir se a minha doença vai ter um curso clínico mais grave, mais agressivo, mais progressivo. Então é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho nesses minutos. Baseado então em todo o potencial que a gente tem agora de investigação, tanto por ressonância quanto por componentes inflamatórios, como já foi falado pela Sonisa precocemente, a gente vai entrar na eterna busca do NIDA. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter condições de determinar que aquele paciente realmente não tem evidência de atividade de doença. Quando a gente olha mais de perto e vê o NIDA do 1 ao 3, que inclui somente a presença de surtos, a capacidade de progressão da doença utilizando a escala de EDSS e a avaliação da ressonância magnética bem básica, com sequências para mostrar apenas o surgimento de novas lesões no T2 ou de captação pelo meio de contraste, a gente estava olhando esse buraco muito raso. A questão é que agora a gente sabe que esse buraco é bem mais fundo. E para isso a gente tem outras ferramentas para avaliar. O uso do NIDA4 e a medida de atrofia cerebral dada pela ressonância magnética ajuda um pouco a mostrar esse componente degenerativo da doença tão importante na evolução clínica do paciente. Quando a gente olha para o NIDA5 e pensa em déficit cognitivo, que tem sido muito discutido por conta da presença das lesões corticais, como a gente já viu, a gente vê que a ressonância, mais uma vez, pode ser usada como biomarcador. O NIDA6 e o NIDA8, mais relacionados ao componente bioquímico da doença, mais o NIDA7, quando a gente pensa nos outcomes, ou seja, lá na frente do paciente, o que ele teve de fator prognóstico lá no início? Então, a ressonância, mais uma vez, vai poder ajudar nesse ponto de avaliação de realmente se não há evidência de atividade de doença. Eu trouxe esse artigo só para mostrar a quantidade de coisas que tem surgido dentro da ressonância, e aí a gente está falando também de sequência avançada, que vai poder ser usada para estabelecimento de outros biomarcadores dentro da ressonância magnética. Então a gente tem que olhar para as lesões de substância branca, mostrando alterações com SWI, a sequência que a gente tem na máquina, que usa todo dia lá. Alterações da substância branca aparentemente normal, que são olhadas principalmente pelo DTI, pelo tensor de difusão, mas que existem técnicas mais novas, como o NOD, que permite um refinamento dessa investigação da substância branca que não tem doença no T1 e no T2, que ela só tem uma doença microscópica, mas que é uma marca de uma inflamação crônica naquele tecido e, portanto, o paciente não estaria livre de doença. Os infiltrados leptomenídeos, que a gente já teve a oportunidade de discutir na aula 2, na avaliação das lesões corticais, que também são uma marca de atividade de doença que a gente tem descoberto como vai usar da melhor forma possível nesse momento. E a avaliação da substância cinzenta aparentemente normal, utilizando outras técnicas além da ressonância magnética de hidrogênio, que é a que a gente usa atualmente. Olhando agora para essa grande tabela que mostra os principais biomarcadores em vivos que a ressonância pode fornecer, a gente já viu que a gente já discutiu alguns deles. Então, as novas lesões que surgem no T2, que aí vão ser avaliadas pela sequência T2 e FLAIR, que são importantes componentes para o diagnóstico e para marcar a inflamação, a fase inflamatória da doença, são biomarcadores que a gente já discutiu. A lesão captante no T1 e que a gente vê na sequência T1 pós-contraste também vão servir de marcador diagnóstico e de marcador inflamatório. Ou seja, quando eu vejo uma lesão nova no T2 ou quando eu vejo uma lesão T1 captando contraste, eu falo no laudo, existe atividade de doença. Eu digo para o neurologista, não está tudo bem. Apesar dele não ter o surto clínico, eu tenho uma evidência radiológica de que a inflamação está ativa dentro do sistema nervoso central. A lesão cortical, vista pela sequência FLAIR 3D ou idealmente pela sequência DIR, ela além de ser usada como marcador diagnóstico, ela vai ser usada também como marcador prognóstico. Ou seja, se no início da doença eu já tenho lesão cortical e eu já consigo identificar, ótimo, eu já dei meu diagnóstico, mas eu joguei esse paciente num grupo seleto que vai ter um avanço cognitivo mais significativo. Porque desde o início da doença ele já tem uma lesão cortical. E se ela é visível, lembre-se, a gente está vendo a ponta do iceberg. Se eu estou vendo a ponta já no início, é porque a coisa tende a ficar pior mais para frente. E a gente sabe que tem alguns mecanismos genéticos do próprio paciente que estão implicados na formação realmente de mais placas corticais do que em outros pacientes. A lesão medular, assim como a lesão cortical, ela é um marcador diagnóstico. Ajuda no critério de disseminação no espaço, mas ela também é um marcador prognóstico. O paciente que tem muita lesão medular, ele vai evoluir para uma incapacidade mais grave. Ele pode ser uma forma progressiva já desde o início. Então, essa diferença do pool lesional na medula e no crânio traz outras informações para a gente de como a esclerose múltipla pode evoluir a partir daquele momento do diagnóstico.
Com relação aos black holes, e aí a gente vai identificar na sequência T1, a lesão crônica ela não vai servir como marcador de disseminação no tempo, mas ela é um marcador de degeneração. E ela vai servir também como um marcador prognóstico, no sentido de que se você, no início da sua doença, já tem uma lesão que pode ser realmente um black hole, se ela mantiver a estabilidade do hipossinal no T1, isso é um critério de que houve um dano tecidual muito significativo mesmo antes do diagnóstico. Ou seja, a doença pode ser mais agressiva, a doença pode ter um caráter mais degenerativo e isso vai ter implicações prognósticas no futuro. A lesão leptomeningia, e aí a gente vai ver na sequência FLAIR 3D pós-contraste, vão ter diversas formas de a gente interpretá-la como um biomarcador. Ela é um critério de doença inflamatória e ela se mantém crônica ao longo do tempo. Então, ela é um processo já de degeneração, porque a gente sabe que ela está relacionada à formação também de lesões corticais. E se existe lesão cortical, existe um fator prognóstico envolvido, que é a capacidade cognitiva do paciente lá na frente. Então, olhar a história do que representa a lesão leptomeningia vai trazer para a gente que o paciente está inflamado hoje, mas ele está inflamado num lugar que vai dar mais problema lá na frente, com degeneração e com uma determinação prognóstica pior, principalmente do ponto de vista cognitivo. A lesão fumegante, e aí em inglês o termo é smoldering lesion, é uma lesão que tem uma borda hipointensa no SWI, em que ela está muito relacionada à manutenção dessa atividade inflamatória numa lesão que a gente achava que era crônica, ou seja, é um marcador de inflamação em cima de uma área de degeneração. Então é um biomarcador bem interessante que vai ser muito brevemente utilizado como análise diária no nosso meio clínico. E a atrofia, que a gente vai fazer as medidas de pós-processamento usando a sequência T1 3D, que vai dar diretamente esse padrão, esse acompanhamento do paciente de não só estar surgindo ou não novas lesões, mas aquele cérebro não está murchando, ou seja, não existe uma degeneração primária acontecendo, uma morte neuronal independente da presença de lesões de substância branca ou de lesões de substância cinzenta. Então vamos falar um pouquinho mais de alguns desses biomarcadores. Com relação à atividade de doença, eu queria trazer essa sequência FLAIR no plano axial de uma paciente que fez o exame em dezembro, ela já tinha o diagnóstico de esclerose múltipla, estava lá estável com as lesões dela periventriculares, e aí quando ela repetiu o exame agora em julho, a gente vê que surgiu uma lesão no FLAIR. Então, o mesmo corte axial, houve surgimento dessa lesão, ou talvez o crescimento dessa, independente disso, marca que há uma atividade inflamatória acontecendo. A lesão está expressa aqui, ou seja, na interface caloceptal, uma lesão alongada, ovalada, bem característica de processo inflamatório relacionado à esclerose múltipla. E, além disso, a gente vê 2 áreas de realce, essa aqui bem também característica com realce anelar e outro foquinho de realce aqui junto ao átrio do ventrículo esquerdo. Então, ela tem 2 biomarcadores de ressonância magnética mostrando atividade de doença, mostrando o surto radiológico, vamos dizer assim, lesões que não estavam dando surto clínico nenhum. E aí a gente pode determinar que realmente a ressonância magnética foi interessante como um biomarcador da inflamação dessa paciente. Uma coisa que eu queria trazer para a discussão é como a gente tem que avaliar o black hole. Se ele é um marcador de degeneração, se ele é um marcador de perda tecidual, se naquele lugar ali eu entendo que eu tenho uma degeneração maior porque eu perdi substância branca, porque eu perdi axônio, porque eu tive uma perda tecidual mais significativa de glia, e aí eu tenho uma substituição por líquor, então o black hole é uma lesão que a gente tem que ver no T1, e ela tem que ser classificada como um sinal hipointenso em relação ao córtex. Ela não pode ser só mais hipointensa, como esses outros focos aqui, em relação à substância branca, mas manter o sinal do córtex. Por definição, a estabilidade da lesão tem que ser garantida. Então, eu nunca falo em black hole no primeiro exame. Eu falo em black hole a partir do segundo exame e, idealmente, depois dos 6 meses. E aí sim eu posso dizer, esse paciente tem um black hole, ele tem marcas de lesão crônica, ele tem marcas de alteração degenerativa já associada no seu quadro de evolução da esclerose múltipla. Essa aqui é uma sequência de a área de alteração de sinal difusa vai brilhar, mas reparem como ela brilha de uma forma homogênea. Desse mesmo jeito a gente vai ver no FLAIR. Então é importante a gente pensar que no T2 e no FLAIR, ela não vai ficar como se fosse um buraco circundado por gliose. Se a gente vê esse tipo de alteração na esclerose múltipla, a gente tem que pensar que tem uma associação com doença vascular em pacientes com mais idade e
se o paciente for jovem e vier com esse tipo de imagem e o diagnóstico de esclerose múltipla for dado na ressonância, a gente tem que questionar e pensar em doença com múltiplos infartos lacunares no jovem. E aí a gente tem uma gama delas, dentre elas de vasculite, e o CADASIL, que é um diagnóstico diferencial que muitas vezes pode ser difícil de ser feito do ponto de vista radiológico. E por último, eu trouxe a sequência PSI, só para mostrar que como ela é feita de uma forma diferente usando a imagem de fase, e ela tem um componente R, ou seja, de tempo de inversão, ela permite uma escala de cinza mais interessante nessa área de lesão e a gente consegue determinar que existe realmente esse black hole pequeno, como a gente via aqui no T1, mas toda essa área de maior indefinição fica mais definida com outros focos de mais hipossinal. Então, é uma questão a gente começar a avaliar o PSI, não só para procurar as lesões corticais, como já foi dito, mas também para tentar ter uma gama maior de escala de cinza e poder interpretar essas áreas de alteração de sinal que ficam muito homogêneas no DIR e no FLAIR, como uma área de possibilidade de pequenos black holes ali naquela região. Esse vídeo aqui é um T1 de uma paciente que é difícil a gente ver esse tipo de exame hoje em dia. Com as drogas modificadoras de curso de doença, como são instituídas hoje tão precocemente, é difícil a gente ver tanta atrofia, é difícil a gente ver tanta perda tecidual, como a gente via. Esse exame foi feito em 2015, essa paciente já tinha se tratado ao longo de 10 anos com interferon, que era o que tinha. Então, ela não teve uma terapia mais agressiva, né, mais direta, como existe hoje. E aí os pacientes mais antigos evoluíam dessa forma, com muita atrofia cerebral e muita alteração de sinal periventricular. Então, esse é o clássico black hole, é a imagem que a gente tem na cabeça como uma marca da degeneração, mas que cada vez mais a gente tem visto menos por conta do tratamento precoce, do diagnóstico precoce, do tratamento assertivo que tem sido feito para os pacientes com esclerose múltipla. O SWI, considerando a Smoldering Lesion, é aquela lesão que é um black hole, que eu já sei que ela tem um sinal hipointenso, que está confirmado, e que eu acredito que a lesão está morta. Todo mundo sempre falou que o black hole ele não é uma lesão em atividade. Ele é um marcador de degeneração tecidual, ele é um marcador de perda tecidual. Então, aquilo ali não tem para onde ir. Quando, na verdade, os estudos têm mostrado que existe uma borda inflamatória na lesão e que o black hole pode crescer, mesmo sem a gente detectar a alteração de sinal em volta, porque normalmente já tem aquela alteração confluente de sinal no T12 e no FLAIR, ao redor das áreas onde se formam os black holes, que são ali localizados posteriormente, mais evidentes, junto aos ventrículos laterais, mas que, na verdade, essa margem inflamatória é um sinal de atividade de doença. Isso vai prejudicar lá na frente o nosso critério de NIDA. Então, quando a gente olha no SWI, qual é a ideia? Isso aqui é no 7 Tesla, isso aqui no 3 Tesla, é mostrar que existe esse rim, que eles chamam, né? Um halo bem hipointenso no SWI ao redor das lesões, mostrando que há sinais de atividade de doença. A gente usa o SWI também para o diagnóstico, como já foi discutido, mas aqui a gente vai usar o SWI para o prognóstico e também para determinação de atividade de doença. Então, imagina usar em cima de um black hole, que é um marcador degenerativo, a gente falar que existe uma inflamação, que é um marcador de atividade de doença. Então, é uma contradição que a gente vai ter que começar a viver dentro do estudo da esclerose múltipla. Então, mais aqui, uma vez no 7 Tesla é ótimo, no 3 Tesla também é possível de ver toda essa alteração ao redor dos black holes. É um exercício que a gente tem que começar a fazer lá no momento que a gente está fazendo o exame, se realmente olhar um black hole e olhar o SWI e ver como é que está a margem da lesão. Isso aqui já tem sido até sugerido pela Brain, nesse artigo de 2019, como uma possível sequência a ser utilizada para determinação do prognóstico e da evolução desses pacientes. Queria mostrar um caso nosso, essa lesão marcado hipossinal em T1, reparem que o sinal está bem próximo ao do líquor e mais hipointenso que o do córtex, e quando a gente olha no SWI, foi feito no aparelho de 3 Tesla, a gente mostra que tem um halo marcadamente hipointenso que você pode sugerir como uma evidência de atividade de doença em cima de uma lesão crônica. Falando de atrofia, e aí a gente está falando diretamente do NIDA-4, a gente tem que pensar que existem vários softwares que proporcionam a avaliação dessa atrofia cerebral por segmentos, global, de estruturas específicas, como núcleos da base, como hipocampos, dependendo do que você quer avaliar. Então, esse aqui é um exemplo do FreeSurfer. Ele faz a segmentação das lesões, ele infla a cortical e ele te dá a marca, o mapa
de onde está acontecendo mais uma atrofia mais específica, um pós-processamento que leva cerca de 24 horas por paciente. E aí ele te dá os volumes, e esses volumes vão ser acompanhados evolutivamente. Outras plataformas que existem, isso aqui é o Siena, e existe o Sienax, que permite a comparação de um exame com o outro. Todas essas sequências precisam de um T1 3D, com uma alta capacidade de resolução córtico-subcortical, então, às vezes é um T1 3D SPGR, dependendo da máquina, ele leva mais tempo, porque ele tem que ter muito mais informação dentro dele para a execução da sequência. Não está normalmente inserida no nosso contexto clínico, mas é algo que a gente tem que começar a pensar, porque os softwares estão surgindo cada vez mais. E esse ano já saiu um artigo dizendo que na Europa está liberado o uso de algumas plataformas de pós-processamento para manter esse acompanhamento, esse follow-up dos pacientes, usando a atrofia cerebral como uma medida de volume real, né? Então, alguma coisa que vai poder vir no laudo já mostrando que houve progressão da atrofia ou não. Essa plataforma aqui é um produto da Neuroquant, é uma das que a Europa já está recomendando para uso clínico, e a gente vê a capacidade de informação que ela traz nos relatórios que são gerados a partir do T1 3D. Você envia isso, e aí a firma te envia de novo todo o relatório com avaliação, você manda a sequência T1 3D e habitualmente o FLAIR 3D, porque ele já consegue também fazer o volume de lesão e calcular a evolução do volume de lesão ao longo do tempo, à medida que novos exames forem sendo incluídos na plataforma. Então, a gente vê os volumes gerados pelo exame atual, pelo exame anterior, né, quando isso já for um follow-up, e aí a porcentagem de alteração de um para o outro. Então, é muito visual, é muito rápido de você ver que aquele paciente está progredindo ou não. Sempre existe a dúvida do quanto realmente eu vou poder considerar que é uma progressão normal, uma vez que a gente já sabe que o envelhecimento vai levar a uma perda tecidual. Já existem artigos nesse sentido mostrando o quanto que a gente deve valorizar acima da média. E para isso ele tem esses gráficos que ele plota a pessoa dentro da média esperada, dentro dos percentis, e se ele está acima ou abaixo do que é esperado para a faixa etária. E ele também dá os volumes lesionais por localização, né? Então, leucocortical, periventricular, infratentorial, na substância branca profunda. Bem interessante essa técnica de avaliação. E chegando ao fim, então a presença da lesão leptomeningia, e que pode ser identificada pelo FLAIR 3D, pós-contraste, ela vai mostrar que existe uma inflamação que permanece e pode estar envolvida na patogênese de uma lesão cortical, que é um marcador de degeneração e um marcador prognóstico para o paciente que pode evoluir com mais déficit cognitivo. Então, a avaliação, fazer uma sequência FLAIR 3D, que normalmente está no nosso protocolo, você fazer ela pós-contraste, é habitual. Então, é só a gente começar a treinar o olho para identificar esse tipo de lesão. Eu queria trazer um exemplo bem prático aqui, do exame que a gente fez, um FLAIR 3D, também no aparelho de 3 Tesla, e aí a gente vê que tem uma lesão aqui justa cortical, mas que existe um foco aqui que está fora do córtex e que está na margem pial. Então, uma lesão relacionada a essa alteração leptomeningia, e como a gente vai diferenciar de outras lesões, por exemplo, como essa, onde a lesão está justa cortical com um pequeno envolvimento cortical aqui, ou como essa, que é uma lesão exclusivamente cortical. Então, o FLAIR 3D é uma outra forma da gente olhar, a gente tem que se habituar a ver as lesões corticais nessa sequência, e agora as lesões leptomeningias em conjunto, para ajudar a determinar todo esse tipo de biomarcadores que a ressonância pode trazer, e todas essas informações indo no laudo, ajudam o clínico a definir o contexto do paciente como um todo e o prognóstico dali para frente, se existe realmente a necessidade ou não de uma intervenção terapêutica mais ajustada para o curso clínico daquele paciente. Voltando lá para a nossa tabelinha de biomarcadores, eu queria acrescentar mais 3 linhas, que é a avaliação da substância branca aparentemente normal, usada pelo DTI, a avaliação da função cortical usada pela ressonância magnética funcional, e aí a gente vai ter um marcador de compensação, que é bem interessante, e os mapas quantitativos, que são gerados pelas sequências sintéticas, que tem sido uma discussão muito viva dentro da radiologia, por conta da possibilidade do uso das sequências sintéticas em todas as informações que elas trazem pela inteligência artificial, e que dentro da esclerose múltipla vão ter um papel muito interessante usando os mapas quantitativos de T1 e de T2. Mas isso não é um assunto para hoje, isso é um assunto para a Semana dos Biomarcadores, que vai acontecer muito em breve aqui no canal NeuroRádio Pauta, e eu queria te ver lá também.
Queria agradecer a vocês a participação na Semana da Esclerose Múltipla. É um prazer ter vocês aqui no canal. Sejam muito bem-vindos sempre. Lembrem-se, comentários, dúvidas, sugestões, a sua curtida são muito importantes para que o nosso canal cresça cada vez mais. E eu espero vocês na Semana dos Biomarcadores, que vai acontecer agora em setembro. Até lá, um abraço!